A palavra do Senhor é boa, né? Assim que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o servem. Glória a Deus. E uma coisa que nós precisamos aprender, queridos, é dizer: Senhor, eu preciso decretar. Nós podemos decretar aquilo que nós somos. Não é que não vai acontecer nada, é que as coisas não vão atrapalhar nosso caminho. Glória a Deus. Entende? Porque nós vivemos num mundo complicado. Então as coisas estão aí. Estão aí, vão acontecer. Mas não vai barrar as nossas vidas, não vai parar a nossa vida, porque nós estamos... O Senhor está conosco. Amém. Amém? Capítulo 4 de Tiago. Eu quero dizer, queridos, que nessa noite de libertação, que todas as pessoas, elas vivem dificuldades, problemas e contendas nas suas vidas, nas suas casas, nos seus relacionamentos, no serviço, enfim, né? Em tudo você tem contendas. Por que existem essas contendas? Porque há diversidade de opiniões, né? Cada pessoa, de personalidades. E o problema maior é a gente não se contaminar, quer dizer, é a gente se contaminar com aquilo que fala. A gente não deve se contaminar. Jesus falou assim, que aquilo que sai da boca é o que contamina o homem, né? O que sai da boca é aquilo que contamina. Por quê? Porque nós lançamos uma palavra, e essa palavra, o Deus desse século, ele toma essa palavra e ele encaminha essa palavra para uma destruição, porque a Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Então nós temos que frisar essas coisas e ter um cuidado muito grande com elas, né? Para que a gente não tenha esse tipo de problemas aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre, a partir do versículo, capítulo 4 aí, né? Ele vai dizer o seguinte aí, ó: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta, né? Olha, eu tenho guerra, estou numa guerra, estou numa peleja. De onde ela vem? Né? Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, de onde vêm as guerras e as pelejas que você tem? Aí você vai falar assim: bom, é porque eu sou pobre, ou porque eu sou filho adotivo, ou porque eu sou adotiva, ou porque eu sou empregado, ou porque eu estou desempregado. Enfim, nós sempre vamos buscar uma resposta fácil para a questão. Mas a verdade é que todas as respostas, elas estão no fundo da nossa vida espiritual, né? Toda resposta depende daquilo que nós estamos, como nós estamos vivendo, depende de como está o nosso ser primário, que é o homem espiritual, tá? Então ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? De onde vem? Eu estou tendo, a pessoa, às vezes eu vejo um cristão, nossa, eu estou num estreito, estou num problema terrível, mas de onde vem isso? Qual é a origem, né? E aí ele fala ali: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, né? Que nos vossos membros guerreiam? Não vem de dentro de nós mesmos os problemas? Aí chega uma pessoa chorando aqui com um problema com o filho, ou o filho com a mãe, ou com o pai, enfim, ou o marido com a esposa com o marido. Será que não é essa palavra, esses deleites das nossas vidas, que nos cravam as divergências, os problemas e as consequências dos problemas que nós vivemos, né? Esses deleites não seria nosso orgulho, não seria a nossa ira, a nossa desejo de contenda, né? Então a Bíblia nos chama a atenção, nos fala isso daí, né?
guerreio, né? Dos vossos eleitos que nos vossos membros guerreiam. Porque guerreiam entre nós. Nós somos um ser espiritual e moramos num corpo. Eu gosto de falar, querido, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. É por isso que alguém diz assim, olha o corpo dele, olha o corpo dela. Olha, porque aquele corpo é uma coisa, e ele ou ela é outra coisa. Amém? Isso é muito interessante a gente frisar, não é? Então, por exemplo, no corpo, na carne, aí está todos os deleites da carne, quer dizer, as vontades da carne, as paixões da carne, enfim, que guerreiam contra o nosso homem espiritual, que é o verdadeiro. E quando essas coisas guerreiam contra o nosso homem espiritual, o nosso homem trino, que é espiritual e corpo, fica em conflito. E daí que vem as tristezas e as angústias. Procedem daí. Mas esse texto eu gostaria que os irmãos frisassem, é um texto interessante, né? Continua, por favor. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Significa o seguinte, pode fazer qualquer coisa, né? Uma pessoa que está infiltrada num roubo, ela acha que ela vai roubar e vai ficar rica, e no fim das contas ela morre mais pobre que os outros, né? Aí acontece, enfim, combate uma guerra e tudo, quando você vai ver no final, aquela pessoa não desfrutou de nada, né? E nós vemos aí, por exemplo, no meio das coisas erradas no mundo, eu não estou aqui criticando, questionando quem está fazendo, mas eu estou levando uma palavra que pode ser uma alerta, né? Palavra de Deus, não é nem minha. Que as pessoas precisam pensar nisso, né? Quantas pessoas estão disputando por aí hoje riquezas e morrem na sua juventude sem poder desfrutar das riquezas? Não é verdade? Não é pouco não, queridos, são muitas e muitas pessoas, né? Muitas e muitas vidas. E aí a Bíblia então nos chama a atenção que a cobiça, né? A pessoa cobiça, enfim, ela cobiça com a carne, ela não espera com o Espírito naquele que prometeu as coisas, ela cobiça com a sua carne. Então ela age de uma maneira animal, de uma maneira brutal, e aí aquilo não tem firmeza, né? E ele continua dizendo assim, matais, né? Pessoas que matam, que procedem mal, sois invejosos, né? E nada podeis alcançar, porque não alcança de nada de concreto, de coisa realmente que prevaleça, que tenha realmente um valor, né? Por quê? Porque pede mal. Continua, por favor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tudo que o homem pede, fora do princípio da vontade de Deus, pensando na sua própria querência, naquilo que ele quer, o que ela quer, pensando nos seus deleites, no seu usufruir da vida, essa pessoa, ela pede mal, porque ela não pede embasado na palavra de Deus. Jesus falou assim, ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. E aquele que não tem Deus, a Bíblia diz, que ele é pobre, cego e nu, não é verdade? Não é? E Jesus falou assim, aquele que tem, a Bíblia diz, aquele que tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Então significa o seguinte, come, bebe, anda por aí, para lá, para cá, mas na verdade não tem vida, porque não é esta vida sem sentido que a Bíblia chama a atenção. É para uma vida que tenha conteúdo de alegria, de princípios em todas as áreas da vida, que nós tenhamos alegria em todas as áreas, porque nós não podemos ter uma alegria forçada, por exemplo, porque nós temos dinheiro, porque nós temos um poder, porque tem guarda-costas nos guardando. Não é isso que vai guardar. A Bíblia é clara, né? Quem livrará o homem, né? Quem livrará o homem?
Se o Senhor não edificar a casa, né? Salmo 127, em vão trabalham aqueles que a constroem, né? Vamos lá. E ele aí chama a atenção: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, presta atenção, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A pessoa vai se infiltrando no mundo, em qualquer área do mundo, e ela começa a se tornar inimiga ou inimigo de Deus. Já quando essa pessoa se torna inimigo ou inimiga de Deus, então todas as coisas são escuras na sua vida, são tenebrosas na sua vida, porque ela não tem esperança da salvação e ela não tem a verdadeira luz que clareia a vida dela, que é Jesus. Então a Bíblia diz assim, né? Que não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E ele diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Um cristão que começou a ficar bem de vida e começou a amar o mundo, ele começa a ficar inimigo de Deus. Seja um pastor, seja um dirigente, seja um missionário, seja quem for, independentemente de quem seja. E não é porque uma pessoa de repente está falando bonito, ela está pregando uma palavra bonita, ela é eloquente, que quer dizer que ela esteja com o Senhor. É aí que eu falo, quando se mistura os interesses humanos com as coisas de Deus, né? E a pessoa, aí ela olha para aquilo que ela quer ter, tudo que o mundo quer ter, sem ela, ou quer dizer, na moleza, aí ela se constitui inimiga de Deus, inimigo de Deus. E aí começa a fazer coisas que não são boas diante da presença e dos princípios cristãos. É um cuidado que cada um de nós devemos ter, não é? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele prega, ele fala assim: olha, eu tenho esse direito de viver, até de viver da obra, mas eu não quero, porque eu não quero ser escândalo para ninguém, não é? Lá no capítulo 9 de 1 Coríntios. Então, amigos, vamos ver aí, né? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos lá. Ou pensais, eu vou mudar a tradução porque cuidais, ali a tradução não é boa. Quem tem a tradução aí, pensais? Quem tem? Hein? Você tem a sua? Ou pensais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Por isso que eu quero chamar a sua atenção, lá no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, quando a Bíblia diz assim: façamos agora o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, é o espiritual de Deus. E agora aqui diz assim: o Espírito que em vós habita tem ciúme. Esse Espírito que é a criação direta de Deus, tem ciúme, e é por isso que Deus continua pregando o Evangelho através de pastores, de líderes, de pessoas, daqueles que amam o Senhor, para que as vidas se convertam, porque o Espírito que habita no ser humano, independente do que ele está fazendo, do que ela esteja fazendo, tem ciúme dela ou dele, e quer que essa vida se converta e mude o rumo da sua vida. Glória a Deus. E essa pessoa, a maioria das vezes, ela não sabe o que ela está fazendo. Por isso que lá em Atos está escrito assim, que Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, Ele nos chama hoje ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. Né? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como aconteceu em Meribá, no deserto. O Senhor está falando através da sua palavra. Se deres ouvido, viverás. Continua, por favor. Ele diz assim: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste, presta atenção. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá
graça aos humildes. Né? Soberbo por quê? Porque qualquer pessoa que de repente começa a ter um poder, alguma coisa, já começa a se sentir maior que o outro, né? E se nós continuamos, ainda que pensamos que estamos administrando algo que seja grande, né? Temos que ser humildes diante do Senhor e diante das pessoas que estão à nossa volta, com o objetivo de testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Continua, meu irmão. Agora, esse versículo eu quero chamar a atenção para todos nós e para aqueles que vão nos ouvir. Vamos comigo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Olha, queridos, tudo que nos traz tristeza, angústia, medo, pavor, tudo isso não procede de Deus. Quando nós olhamos lá para os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, então nós vemos aquilo que o Senhor deu ordem para que nós não fizéssemos. Mas aqui no Novo Testamento ele fez isso em 2, claro, mas é os mesmos 10, porque se nós amarmos, Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua força, teu entendimento. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós não vamos fazer mal para o nosso semelhante. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né, nós vamos respeitar, ter misericórdia, poupar, enfim, né? Agora, quando ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, ele está dizendo, olha, sujeite-se ao ensinamento da palavra que eu dei para vocês viver, porque vocês são criaturas minhas, diz o Senhor, vocês são meus filhos espirituais, e você habita um espírito que é a mesma qualidade minha, diz o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na frente, ele diz o seguinte, que o homem natural, ele só conhece as coisas do homem natural, porque ele ainda não conheceu Deus, ele ainda está vivendo como se fosse um animal. Aí a Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim, mas o homem espiritual, esse sim, ele tanto conhece as coisas do homem animal, do homem natural, como conhece as coisas do homem espiritual. Ele sabe das coisas. E é por essa razão que quando ele fala aqui, sujeitavos, pois, a Deus, sujeite-se à palavra, ao ensinamento do Senhor, à correção do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Experimente a correção do Senhor. Experimente as dádivas de Deus. Aí, sim, está pronto para resistir ao diabo. Muitas pessoas querem sair dos seus vícios, querem sair das suas coisas erradas da vida, que não é só vícios que é errado, tem muita coisa errada, mas as pessoas, elas não conseguem se sujeitar a Deus, então elas não têm força no seu espírito para resistir o diabo. Glória a Deus. Nós só conseguimos força para resistir Satanás quando nós nos sujeitamos a Deus, a sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é isso? Os pensamentos ruins, as amizades ruins, os projetos de morte do diabo para a vida do ser humano. Eu fico triste, queridos, quando eu vejo jovens, crianças, adolescentes morrendo, perdendo as suas vidas por causa de porcaria, por causa de coisas que não levam a nada. E é tão interessante que a cegueira, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e é verdade, porque eles estão vendo todos os dias morrerem pessoas assim, e eles não conseguem enxergar. Vemos os pedófilos, por exemplo, né? Estão vendo todos os dias os outros sendo presos, encarcerados, e estão continuando fazendo aquilo. Por quê? Porque não tem um breque, não tem, o espírito não está regenerado,
E assim, queridos, acontece em todas as áreas da sociedade. Independente se a pessoa é uma pessoa estudada, se ela é uma pessoa que tem seminário, se não, se ela tem uma cultura A ou B, independente. É deixar o diabo dominar a vida, vira um traste. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecou, o salário é aquele. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor oferece esse dom gratuito. Ele oferece gratuito. Eu tenho que escolher, você tem que escolher esse dom gratuito que é a vida eterna e lutar por isso. Glória a Deus. Vamos lá. Aí ele faz o convite, né? Tem outra tradução aí? Diferente? Achei-se a Deus, chegai-vos a Deus, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha, queridos, não é Deus que vai se chegar a você, porque Deus já se chegou a você dando Jesus, dando o seu Filho unigênito. Mas você que tem que tomar uma posição como tomou a posição do filho pródigo, e dizer: Pai, eu estou aqui e eu vou para ti, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Nós, homens, é que temos que tomar uma posição, e às vezes o Senhor permite que nós passemos por uma situação, como passou o filho pródigo, de querer até comer as bolotas que alimentavam os porcos, mas ele não tinha, para cair em si e tomar uma posição de: ah, Senhor, agora eu vou voltar para ti, meu Pai. Eu vou te reconhecer como Pai e vou dizer: não sou digno. Amém. Ele se humilhou. Primeiro versículo que nós vemos aqui. Se humilhou, não é? E o Senhor começou a exaltá-lo por isso. Amém. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos. Há sujeira nas suas mãos, há sangue na sua mão, há prostituição na sua mão. O que há na sua mão? Engano, mentira, roubo, né? Vamos ter mais aí, né? Limpa as tuas mãos para poder chegar diante do Senhor. Porque, querido, se for para uma igreja, mas não limpar as suas mãos, se buscaram for num grande lugar, um lugar bonito que tenha muita coisa, mas não limpar as mãos, em outras palavras, não deixar o pecado, não vai adiantar nada. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O que é isso? Aquele que está aqui na igreja está louvando o Senhor, mas lá fora, não. As suas atitudes não condiz com a sua crença. Para terminar, Glória a Deus. ele diz assim: pare um pouquinho, né? Sinta as vossas misérias. Por que será, Senhor, que está acontecendo? Pergunte ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo na minha vida que eu de repente até tenho dinheiro, mas não tenho alegria? Eu tenho saúde, mas não tenho alegria, né? Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. A Bíblia diz que todo o teu espírito, alma e corpo esteja sincronizado diante do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, ele chama a atenção aqui: homens de todos os lugares, de todas as crenças, né? Pare um pouco, sinta as suas misérias. Sinta as suas misérias. Às vezes a pessoa se arrepende de fazer o mal naquele momento, mas depois o inimigo já induz aquela pessoa de novo ao erro. Seja ela prostituição, seja ela roubo, seja ela o que seja, né? Vício. Sinta as vossas misérias.
e lamentai e chorai. Precisa haver esse lamento, esse choro quer dizer algo que traz um peso de arrependimento em nossas vidas. Senhor, eu não quero mais isso. Algumas pessoas, queridos, quando começam a ter essa atitude, ainda tem algumas recaídas, é verdade. Ou quase todas elas têm recaída. Mas se aquilo dói, se aquilo é um sentimento verdadeiro que dói, a pessoa começa a lutar para não sofrer mais aquela dor espiritual. É uma dor espiritual terrível. A dor do pecado. Aí precisa ter arrependimento, precisa ter choro. Ele diz: converta-se o vosso riso em pranto. Sabe aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, depois junta 3, 4 amigos, conta, dá risada. Sabe, irmão, fiz aquilo, olha, fiz aquilo, né? Quanto nós vemos até na televisão por isso? Que isso tem que se transformar em choro, porque essas atitudes agradam o diabo e não a Deus. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Se não acontecer isso, não vai acontecer uma conversão. É por isso que as pessoas vêm para o Senhor e depois voltam para o crime, para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o erro. Porque não acontece isso. Para nós essa noite, vamos ver mais um versículo para terminar? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, independentemente de quem seja ou da condição que você esteja. Independentemente, a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que é um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Por isso, nessa hora, nós vamos orar. Eu quero convidar você que está passando por lutas e dificuldades e desafios, está perdido, perdida nesta vida, sem pensar ou achando que está sozinho, sozinha. O Senhor Jesus tem um plano para a tua vida. Ele tem algo para você. E nós, como igreja, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos por essas vidas agora, pedindo a tua misericórdia, Senhor, depois de oferecer a tua palavra, depois de falar da tua palavra. Tua palavra é remédio, Senhor, e nós sabemos que ela tem o poder de cura. Toca nessas vidas, Senhor, toca nessas famílias, liberta esses homens e mulheres, Senhor, aceita esses corações como eles estão agora, Senhor, que eles tenham uma sensibilidade de fazer como a tua palavra disse, tomar uma posição como tomou o filho pródigo e disse: Pai, eu vou voltar para ti, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Jesus, vai ao encontro dessas vidas como o Senhor foi ao encontro do filho pródigo. Coloca um anel nos seus dedos, coloca, Senhor, um manto nas suas costas, um calçado nos seus pés, o mesmo que o Senhor fez com o filho pródigo. Essas ovelhas que estão enroscadas, Senhor, como o Senhor falou que pegou aquela ovelha foi atrás daquela ovelha enroscada, o Senhor deixou as 99 ovelhas e foi buscar aquela ovelha perdida. Você é a 70ª ovelha que o Senhor quer resgatar. Deixe o Senhor te colocar nos ombros neste momento e te levar ao rebanho, ao retiro. Quebrante o teu coração diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela a riqueza da tua palavra e abençoamos essas vidas para a honra e glória do teu santo nome,
Em o nome de Jesus. Amém.